Estamos ao vivo para mais uma live. Hoje voltamos à programação habitual. Ontem eu fiz uma live especial coronavírus, que ainda está no ar até hoje à noite, e depois vou colocar no canal do YouTube, porque eu acho que se fez necessário falar um pouco sobre o assunto, mas hoje voltamos a nossa programação e vamos falar de comida, de falta de comida, de excesso de comida, falar um pouquinho de tudo. Hoje eu fiquei de falar sobre os mitos um pouco culturais, né? Na alimentação, aquelas coisas que a mãe diz, aquelas coisas que a avó repete, as coisas que nós acreditamos simplesmente porque nos foram imbuídas desde a infância, do que faz bem, do que faz mal, do que é necessário, do que não é necessário. Então, queria falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Tá? Então, bom, na realidade, vamos hidratar um pouquinho. Na realidade, a alimentação é diferente do conceito em si de nutrição. A nutrição é uma ciência, né? Ciência nutricional. Já no conceito de alimentação, no conceito comida, no conceito tanto antropológico como social, o componente cultural é fundamental. Quer dizer, a gente come de um jeito, os japoneses comem de outro completamente diferente, os esquimós de outra maneira, na África não tem nada a ver, né? E todos eles aparentemente funcionam de alguma maneira para nos manter como indivíduos e como sociedade, né? Para nos manter, inclusive o convívio social em volta da comida é muito importante, a celebração, toda a comemoração, aquela coisa familiar, todo mundo sentar na mesa, então todo mundo, tudo isso é muito importante e faz parte do nosso contexto cultural e do que nós somos até como pessoas, né? Acontece que a maior parte dos hábitos alimentares culturais sempre foram ligados normalmente à região do mundo onde eram desenvolvidos, então naquele tipo de alimento que era mais disponível no clima, né, no tipo de sociedade. Se estamos falando de uma sociedade agrícola, de uma sociedade caçadora, de uma sociedade industrializada, a coisa muda de acordo com o ponto do planeta, de acordo com o clima, de acordo se o lugar que é mais perto do mar ou da montanha, enfim, vai mudando de acordo, sobretudo com as características do solo, com as características étnicas de cada sociedade, né? Então, o que vale para uns pode muito bem não valer para outros. Mas o que acontece normalmente não é que não vale, é que os nossos conceitos culturais estão tão encroados, tão enraizados na nossa mente, que normalmente, que vendo outras culturas, a gente tende a rejeitar como não sendo bom, né? Não, que nojo, fulano, sei lá. Os maçais se alimentam praticamente do produto da vaca, mas não da carne da vaca. Eles não matam tanta vaca assim, porque na hora que matam a vaca, acaba. Eles tiram leite e tiram o sangue da vaca. Eles fazem um furinho no pescoço, tiram o sangue, batem aquilo com o leite e acham aquilo uma delícia. Isso é um povo extremamente saudável, né? Os inuitos, os esquimós, comem praticamente foca, gordura de foca, baleia, gordura de baleia, e praticamente, né, e leite de rena e pouquíssima coisa a mais, né? E uns iogurtes mega azedos, feitos do leite dos bichos lá, das renas e das coisas, e praticamente mais nada, porque num solo gelado você praticamente não tem aporte nenhum de vegetais, e passam muito bem, obrigado, né? E o que acontece com essas culturas alimentares ancestrais é que quando entram em contato com a civilização, digamos, ou com o aporte de comida industrializada, ou misturam conceitos, as pessoas começam a se desequilibrar
constantemente. Por exemplo, tem um estudo, e esse estudo já não é uma coisa nova, mas um estudo bem antigo feito sobre alimentação e arcada dentária. Então, o que se vê é que nas populações originais, digamos assim, né, as pessoas que moravam na África, ou na Ásia, ou no Norte da América, ou assim, tinham umas dentições perfeitas, né, aqueles dentes bem alinhados, que cabiam na boca de cada um, digamos assim, né? Dentição bem adaptada e bem adaptada ao tipo de comida. Quando a população começa a se misturar, começam a aparecer problemas da arcada dentária, né? Hoje em dia, 9 de cada 10 pessoas usa ou já usou ou precisa usar um aparelho dentário para alinhar os dentes, para consertar a mordida, para, enfim. Por quê? Porque saímos daquela coisa para a qual a nossa espécie, o nosso grupo étnico e tal, estava perfeitamente adaptado para misturar, né? E a gente faz isso muito com a comida, né? Além de rejeitarmos qualquer coisa que não seja aquilo que a mamãe falou, que a vovó falou, ou que eventualmente a Nutri Creme Crack falou, e aqueles dogmas a cada 3 horas, e tem que ter arroz com feijão no prato, porque o arroz com feijão é um alimento completo. Peraí, colega, como assim completo? Né? É uma coisa culturalmente muito ligada, muito enraizada, né, à essência do Brasil, e só do Brasil, né? Que o arroz com feijão é necessário, que o arroz com feijão é uma coisa fundamental na saúde, que se não comer arroz, que se não comer feijão vai ficar anêmico. Então vamos começar por esse mito né, da nutrição no Brasil, até porque tem muito profissional que fica endossando que nem um papagaio, que é muito completo, que é muito completo, que é muito completo, que é perfeito, e não é. Por razões essenciais, porque nós precisamos de proteína completa, né? Proteína completa quer dizer todos os aminoácidos essenciais. Essenciais quer dizer que são aqueles que o nosso corpo não consegue sintetizar. Tem aminoácidos não essenciais que o nosso corpo consegue sintetizar a partir de outros, mas os essenciais não conseguimos sintetizar. E não tem nenhum vegetal que contenha aminoácidos, todos os aminoácidos essenciais. Mas o feijão é rico em proteína. Isso é verdade, porque meias verdades às vezes são pior que mentiras, né? Então, é verdade que o feijão é um vegetal que contém uma quantidade até interessante de proteína, mas ele não é uma proteína completa, né? O feijão contém basicamente fenilalanina, metionina, taurina, um pouco de BCAA. Mais ou menos para cada 100 gramas de feijão nós temos 5 gramas de proteína. 5, né? Se considerarmos que para uma alimentação, para nós estarmos bem nutridos, nós precisamos consumir aproximadamente, quer dizer, no mínimo das recomendações oficiais, que, como sempre, está muito aquém do que a gente hoje em dia considera bom, mas enfim, se nós considerarmos as recomendações oficiais, nós temos que consumir 0,8 gramas de proteína por quilo de peso e por dia. Se já vamos às recomendações que eu, por exemplo, uso para mim e que eu dou para os meus pacientes, é para lá de 1,2 gramas de proteína completa, se entende, por quilo por dia. Então, se nós pegamos 100 gramas de feijão e temos 5 gramas de proteína, você imagina a quantidade de feijão que teríamos que consumir por dia para obter essa quantidade necessária, né? Se você é uma pessoa de, digamos, 70 quilos de peso, 60 quilos de peso. Seria uma quantidade imensa de feijão. E mesmo assim, a proteína que nós consumiríamos é incompleta. São basicamente 2 aminoácidos numa quantidade um pouco maior e o resto traços e bastante aminoácido não é essencial, né? Mas a combinação de feijão com arroz, colega, me explica.
Como assim a combinação de feijão com arroz é um alimento completo? Para começar, a combinação se faz quase sempre com arroz branco, com arroz refinado, quando praticamente todos os nutrientes do arroz estão no farelo, né? Aí entramos naquela consideração do arroz integral, se o ácido fítico, se a contaminação por arsênico, se não sei o quê. Mas se ficarmos somente no teor nutricional, me explica como é que essa combinação fica tão completa. Porque não fica, porque a conta não bate, né? Porque continuamos tendo muito pouca proteína e, sobretudo, temos pouca proteína completa. Então, pode comer arroz com feijão? Ué, se você faz tanto gosto, come. Mas vamos tirar um pouco de peso nessa lenda de que ele é fundamental, essencial e necessário. Em relação ao ferro, porque se você não comer ferro, vai ficar anêmico. Mentira. A maior parte do ferro, o ferro de origem vegetal, o ferro que a gente chama de não M, ele é um ferro que tem uma dificuldade grande de ser absorvido. Então, a grande totalidade, quase a totalidade do ferro que você obtém no feijão vai ser eliminado pelas fezes. O ferro que de fato se absorve, que é o ferro M, é o ferro que nós encontramos na carne vermelha. Por isso que muitas pessoas que fazem pouco uso ou nenhum uso de proteína animal, eventualmente precisam de suplementação de ferro, porque não se absorve bem o ferro vegetal, nem o ferro vegetal é bem absorvido. Então, eu queria tirar, quer dizer, uma coisa é o gosto pela comida, é a comida conforto, aquela comida da mamãe, que você vai fazer uma viagem posterior e volta seco para comer um feijão, para comer uma feijoada, porque é aquilo que afetivamente você se acostumou, que a tua mãe te dava, que a vovó fazia. Então você fica com aquela lembrança, aquele conforto que essa comida te dá, porque é o calor do afeto, é a coisa de casa. Outra coisa é o raciocínio puramente científico, são coisas completamente diferentes. Eu no Brasil jamais como pão, não gosto desse pão, me dá azia, além de tudo que eu sei sobre o pão e sobre o carboidrato, sobre a low carb e tudo que eu predico, eu não gosto daquilo, acho aquilo sem graça. Agora, quando eu vou para a Espanha, onde eu me criei, gente, aquele pão de fatia, aquilo me dá uma vontade enorme, porque o que a mãe e a minha avó faziam para lanchar era aquele pão esfregado com tomate e muito azeite. Então, eu continuo tendo essa memória afetiva do pão, apesar do meu racional que me diz que eu não preciso tanto assim daquilo, que aquilo vai me engordar e etc. Então, a gente tem que separar o que é a memória afetiva, o que é a comida de conforto, e o que é o hábito e o costume, né? E o que todo mundo faz, da informação exatamente e estritamente nutricional. É a mesma coisa com o pão. Não há necessidade nenhuma de comer esse pãozinho francês. Ora pronobis pode substituir a carne? Claro que não, né, filho? Claro, nada substitui a carne. Carne, ora pronobis. Né? Tirou aqui do raciocínio. Proteína animal é ovo, carne, peixe, frango, né, ou derivados, né, queijos, iogurtes, aí você tem proteína completa. Produto de origem vegetal tem proteína, alguns tipos de aminoácidos, mas não todos os que a gente precisa. Então você tem que ser muito esperto, muito sabido em cozinha vegana para conseguir juntar todos esses aminoácidos que o teu corpo vai precisar. E mesmo assim, sempre tem pouca quantidade. Então, isso em primeiro lugar. Segundo, a absorção de ferro vegetal é deficiente. A gente absorve bem o ferro de origem animal, o ferro que vem da carne vermelha. Né? O mesmo diz respeito ao pão. Né? Outro dia teve uma pessoa me xingando, dizendo assim, mas o pão é o alimento de Deus. Não, filho. Não é o alimento de Deus. O que se faz com trigo é a hóstia sagrada que a Igreja Católica santifica e dá para os fiéis comungar. Né? Isso é um ritual que é feito com farinha de trigo desde os primórdios, porque a religião, o cristianismo, né, e posteriormente o catolicismo são feitos em áreas que tem muito aquela coisa ainda
do pão, do trigo, e isso vem desde a época do Império Romano, onde o trigo era praticamente a base da alimentação, porque Roma é uma cidade de 1 milhão de habitantes que não tinha como produzir carne para todo mundo, então as pessoas se alimentavam muito de mingaus, de trigo, da dieta dos gladiadores, dessas coisas todas. Então, não é um, um, um alimento de Deus. De Deus vem tudo, de Deus vem a carne, de Deus vem os vegetais, de Deus vem as frutas, de Deus vem tudo, né? Não necessariamente de um pedaço de pão, muito menos de um pão feito com trigo modificado geneticamente, com acréscimo de gordura hidrogenada, de açúcares, de farinha de soja, que não tem nada a ver com Deus, pelo amor de Deus. Não misture os canais, né? Religião é uma coisa. A pessoa que sente falta de ferro porque fez a bariátrica e vive tomando Noripurum, já vou te dizer uma coisa, colega, não adianta de nada tomá-lo pela via oral, porque na bariátrica já se suprimiu a área de absorção de ferro, ou uma grande parte. Então, se tiver que fazer a reposição, não adianta ficar tomando por via oral, ou via injetável ou via parenteral, tá? Ou na veia. Na via oral vai fazer cosquinha, né? Também a pessoa que fala que o trigo da época de Jesus era muito bom, exatamente, era outra coisa completamente diferente. Os cereais originais eram uma coisa completamente diferente do que nós comemos hoje em dia. Hoje em dia nós temos muitíssimo mais glúten, muitíssimo mais antinutriente no trigo usado. Tem acréscimo de soja, que não era um cereal, digamos assim, original, era soja transgênica. Então, totalmente diferente. O que nós precisamos, de fato, é proteína de boa qualidade, são gorduras boas e são carboidratos de baixa carga glicêmica. Porque também repara uma coisa, quando a gente fala de proteína e de aminoácidos, a gente fala de aminoácidos essenciais. Essenciais quer dizer que são absolutamente necessários e que nós só temos uma fonte para obtê-los, que é alimentação. Quando nós falamos de ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, nós falamos de ácidos graxos essenciais. Por quê? Porque temos que obtê-los, tem que vir de fora, nós temos que comê-los. Mas não há nenhum carboidrato essencial. Porque a glicose, que seria o carboidrato, digamos, primário, aquele que o nosso corpo absorve e que vai nutrir as nossas células, tanto pode ser obtido através da alimentação, como pode ser obtido através de um processo nosso básico de sobrevivência chamado gluconeogênese, que é a produção de glicose a partir dos triglicerídeos que nós temos armazenados nas nossas células gordurosas. Então, não existe carboidrato essencial. Você pode sobreviver longos períodos com muito baixo teor de carboidrato, porque o teu corpo vai obter o que precisa da gordura corporal, vai quebrar os triglicerídeos em 3 moléculas de ácidos graxos, uma molécula de glicerol, e essa molécula de glicerol vai repor as reservas de glicogênio, que eventualmente vai se transformar em glicose quando precisa ser usada. E esse é o grande lance, o grande segredo da dieta cetogênica, da dieta low carb, da dieta e do jejum intermitente, é que quando o teu corpo não tiver acesso a carboidrato, ele vai quebrar triglicerídeos, vai esvaziar as células gordurosas para obter essa glicose que o cérebro eventualmente vai precisar. E quando fizer isso, o que acontece? Mas pouco carboidrato. Claro, porque o corpo vai passar a priorizar aquelas áreas que mais precisam de glicose, que é basicamente o cérebro. E os músculos vão queimar os ácidos graxos, quer dizer, são 3 moléculas de ácidos graxos, uma molécula de glicerol em cada triglicerídeo. Quando ele for quebrado, as gorduras vão para o músculo, a glicose vai para o cérebro. Tá? Então, nós conseguimos sobreviver sem comer carboidrato, ou comendo pouca quantidade de carboidrato, ou comendo unicamente carboidratos de baixa carga glicêmica. Então, arroz, você pode gostar de comer, pão você pode gostar de comer, mas essencial e necessário não é. E acontece que no nosso contexto cultural, a bagunça quer dizer,
Os povos originais do Brasil, né, as populações brasileiras primitivas, os índios, tinham uma fonte de aipim básica, que era de carboidrato básica, que eram as raízes, né, o aipim, basicamente. Então, comiam aipim, comiam caça, comiam vegetais, ficava tudo bem, né? Na dieta mediterrânea tem um pouco de pão de trigo? Tem, mas muita verdura, muito azeite, muita carne, muito peixe, fica tudo bem, né? Os povos que vinham da África comiam feijão, mas comiam também carne, então ficava tudo bem. O que acontece no nosso prato? Que nós temos uma mistura racial no prato, gente. Temos o carboidrato dos índios, o carboidrato da África, o carboidrato de Portugal, o italiano, e a gente ainda coloca lá ainda por cima do arroz, feijão, farofa, macarrão, batata. Ainda colocamos 7 colheres de arroz para ficar mais gostosinho, né? Ainda uma lata de leite condensado. Repara, qualquer receita de doce do Brasil começa dizendo uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e tipo 6 colheres de açúcar. A partir daí, aí botar um pouco de maracujá para dar gosto, né? Então, o problema é demais, porque tudo que vem da natureza, tudo aquilo que o nosso corpo está adaptado evolutivamente, isso não te faz mal. Agora, você meter aquela quantidade ridícula de carboidrato e ainda com pessoas cacarejadas, mas tem que comer arroz, e tem que comer pão, e tem que comer macarrão. Como assim? Como assim, galera? Não tem que. Não tem que. Gente, vem aí. E infelizmente eu tenho que insistir mais um pouquinho no tema de ontem. Vem aí tempos difíceis. Vem aí tempos difíceis por causa da epidemia. Comecem a se alimentar adequadamente ontem, porque vocês vão precisar de um corpo desinflamado e vocês vão precisar de uma resposta imune ótima, e não vai ser na base de arroz com feijão, e não vai ser na base de sucrilhos e de pão e de farofa e de macarrão, vai ser na base de carne e vegetais frescos, porque é aí onde você encontra as bases essenciais para obter os aminoácidos e as vitaminas e os cofatores que o teu organismo usa para criar, para manter o teu sistema imune ótimo, né? Então, gente, vamos criar juízo. Se não conseguimos criar até agora para emagrecer, para ficar no seu, vamos criar agora, porque a ameaça que nós temos é de uma magnitude que não se conhecia até agora. Então, se vocês ainda não estão comendo limpo, comecem já, porque nós precisaremos muito da nossa imunidade e do nosso corpo nas melhores condições possíveis. Estamos numa fase de crise, tá? Não adianta entrar em pânico e comprar álcool gel e comprar não sei o quê e estar enfiando um monte de porcaria pela goela abaixo que vai manter teu corpo inflamado. O teu corpo inflamado, a inflamação de baixo grau, a inflamação crônica subclínica que acontece quando você tem muita gordura corporal e quando a tua insulina está muito alta, é uma coisa que, além de ser prejudicial em muitos aspectos, está mantendo a tua imunidade ocupada com aquilo, com aquela inflamaçãozinha. Então, como ela vai brigar depois com uma doença vírica para a qual nós não temos nenhum tipo de anticorpos? Entende? Entende a importância de se alimentar bem? E eu acho que agora passamos um pouco já da fase de se alimentar bem para viver mais e melhor. Agora é se alimentar bem para estar, para ser resistente à epidemia, porque isso é fundamental. Fornece ao teu corpo os nutrientes que ele precisa para fabricar glutationa, que é um antioxidante fundamental na imunidade. Então, da carne, cogumelos, castanhas do Pará, que são muito ricas em selênio e zinco, fornece a quantidade de ferro suficiente e adequada através do consumo de carne. E esquece do bolo, biscoito, bolacha, porque isso só te deixa inflamado, só faz te criar gordura corporal, e o teu corpo agora não precisa disso. Agora vamos encarar uma fase difícil, gente. Então,
aqueles preconceitos e aquelas bobagens, vamos deixar isso para outra hora, vamos deixar o parabéns para outra hora, vamos deixar o bolinho para outra hora, para quando de fato possamos comemorar que a gente passou por isso e passou bem. É fundamental. Nessa fase onde as coisas podem ficar de fato mais complicadas, uma alimentação limpa, né? Soro de leite, whey protein ou soro de leite mesmo, é fundamental para a glutationa. Então, vamos se alimentar direito, gente. Vamos respirar, vamos arejar a casa, tudo isso que a gente já falou. Mas vamos esquecer um pouco dessas baboseiras. E vamos esquecer, sobretudo, de dietas de fome. Quem quiser fazer jejum, tem que fazer jejum. O jejum continua sendo uma coisa boa, mas no intervalo da alimentação, você se alimenta bem. Você come um bom pedaço de carne, coloca uma boa salada, coloca uns abacates, coloca palmito, tempera com bastante azeite, bota bastante cor nesse prato, porque a cor que tiver no prato é que vai garantir, que está te indicando as vitaminas que tem lá. E você vai ficar bem. Para com as farinhas e para ontem. Porque isso não só está te engordando, está te enfraquecendo a tua imunidade. Porque toda essa inflamação de baixo grau que você carrega, esse inchaço que você tem, essa retenção de líquido, tudo isso está tomando uma parte da tua imunidade para se ocupar, para te defender do que você come. Quando você come comida industrializada cheia de aditivos, você acha que o corpo reage como esse corpo estranho? Reage através do sistema imune. E nós precisamos da nossa imunidade nas melhores condições possíveis, gente. Então, vamos criar juízo se não criamos até agora, porque agora nós temos um objetivo até maior do que a magreza ou do que a longevidade. Nós temos um objetivo maior agora, que é se preparar para uma epidemia. Então, se os teus filhos não comem fruta e você está dando ainda a bisnaguinha para levar para a escola, se o teu filho não quer comer carne, vale qualquer coisa, mas por favor, para com as bisnaguinhas e com os biscoitos recheados e dá comida de verdade para o moleque. Porque se você não faz isso, está fazendo uma tremenda maldade. Por comodismo, porque ele não quer, porque ele não gosta, para com os nuggets e dá bife. Para quer dar feijão? Dá feijão. Feijão tem nutrientes bons, mas dá carne. Mistura vegetais nesse feijão. Tá? E não pense que só comendo arroz com feijão vai ficar com uma alimentação suficiente, porque o moleque é mal criado e não quer comer outra coisa, porque não vai. Então, o suplemento, pode tomar vitamina, até deve. Mas o suplemento sempre é aquela coisa a mais. Supla, né? Não é o básico. O básico é comida de verdade. E, gente, temos que começar a fazer isso e temos que começar a fazer já. Vai na feira, se abastece de comida de verdade e deixa... Outro dia eu atendi uma paciente que me disse que porque de tarde me dá vontade de comer batatinha de salgadinho, de batatinha preta, eu fico comendo. Me pergunto, o que essa batatinha ainda está na tua casa? Por que não tem lá umas castanhas? Por que não tem os queijos? Por que não tem uma cenourinha baby? Por que não tem um aipo, uma alface, uma fruta que seja? Mas melancia tem um pouco mais de carga glicêmica. Tem, claro. Mas agora estamos falando de saúde. Estamos falando do necessário. Então, a melancia vai ter mais açúcar? Claro, tem mais açúcar que o morango. Mas, poxa, melhor comer uma porcaria de biscoito recheado. Vamos combinar, né? Então, eu acho que agora o momento é continuar pensando na low carb, continuar pensando na boa forma, porque vida que segue e a gente, poxa, pelo amor de Deus, não vamos entrar em pânico, não vamos ter aqui um ataque histérico, mas para quem ainda não está fazendo, para quem ainda não tem um hábito alimentar bom e está procrastinando e adiando, esperando que passe o aniversário da tia, do periquito, do papagaio, a hora é ontem, gente. Porque amanhã vai ter o dobro de casos de coronavírus que tem hoje. E depois da manhã vai ser o dobro, porque a progressão é exponencial. Né? Eu acabei de ver aqui que o ministro Moro já está falando, eu tenho quarentena. Então, gente, ontem, não adia nem mais um dia, porque a tua saúde geral está em jogo. Né? Então, vamos parar com as lendas urbanas, com as bobagens, com preconceitos
pequenos e vamos ver o quadro geral. O teu corpo, nesse momento, precisa que você esqueça todas aquelas asneiras que vem ouvindo e as coisas que você vem repetindo para você mesmo, que você merece um docinho. Você não merece um docinho, você merece boa saúde. Ah, mas eu preciso. Você não precisa de doce, você quer, você deseja, mas você não precisa. Não precisa. Bota isso na tua cabeça, você não precisa de doce, você não precisa de refrigerante, você quer, você tem esse desejo, mas precisar, não precisa, tá? Não precisa, ele só te faz mal. Então, eu talvez estou me saindo um pouco do tema que eu tinha me proposto na live de hoje, né, de que eu tinha falar um pouco mais de antropologia sobre alimentação, é porque eu acho que vamos enfrentar um problema sério e que quanto melhor preparados estivermos, mais fácil vai ser para todo mundo. Então, gente, comam direito, deem comida de verdade para os filhos. Ah, não quer comer, melhor comer biscoito? Não. Melhor é ter fome até a hora de aceitar comida de verdade. E é muito bom sentar e conversar isso em família. E parar de asneira. E tirar aquela cervejinha de casa, porque ninguém está precisando disso agora. Ninguém está precisando de cervejinha, ninguém está precisando de bolinho, ninguém está precisando disso. Estamos precisando fazer acúmulo de saúde para ficarmos o mais resistentes possíveis, porque não temos nenhum outro tratamento e nenhuma outra garantia para encarar uma epidemia viral que está aí, tá? Então, comida de verdade, gente. Vamos esquecer os bairrismos, vamos esquecer os preconceitos bobos, vamos tentar brigar com os desejos e atender às necessidades reais. O que nós precisamos é boa nutrição. Nós precisamos de carne, de vegetais que crescem acima do solo, e nós precisamos de gorduras boas, e nós precisamos de muita água, frutas que sejam nutritivas. Você pode ter, para ter mais, aumenta o consumo de limão, de suco de limão, que tem muita vitamina C, mas não esqueça que só a vitamina C nem previne nem cura. Então, é só mais um suporte antioxidante, que você precisa de glutationa, que você precisa de selênio, que você precisa de zinco, que você precisa de ferro, e que a maioria desses nutrientes estão na carne. Então, é momento, gente, para serenidade e para esquecer um pouco as filosofias e vamos botar o pé no chão, porque é o momento de manter a serenidade, mas sobretudo manter a lucidez. E em relação à alimentação, a única resposta possível e razoável é se alimentar com boa proteína animal, vegetais frescos e gorduras boas. Beber muita água e de resto lavar muito a mão, arejar muito a casa e evitar contato social, beijinhos, abraços, para minimizar o contágio. Manter o bom senso e não só eu queria que vocês ficassem com essa informação, mas eu queria que vocês passassem essa informação para o maior número de pessoas possível, porque eu estou recebendo WhatsApp, então tem coisas que válidas e tem coisas um pouco absurdas, então vamos prezar pela informação de qualidade. Qualquer coisa que vocês repassarem tem que ser embasada, tem que ter alguém com autoridade para falar o que está falando. Não acreditem em qualquer coisa que estão ouvindo. Vamos manter a calma, mas vamos, sobretudo, se alimentar bem, se manter bem hidratado, manter o máximo de higiene e evitar o contato social próximo. Quer dizer, quanto mais distância tiver com os outros, infelizmente, isso é uma coisa que dói, porque a gente gosta de abraçar e gosta de acalentar, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que passar um tempo sem fazer. Sobretudo, esqueçam o açúcar, que é um maldito veneno que incha, que inflama, que vai roer uma parte da tua defesa natural, do teu sistema antioxidante e vai atrapalhar a absorção de nutrientes. Então, vamos, por favor, manter o bom senso, manter a calma, mas se alimentar da melhor maneira possível, porque tem muita coisa em jogo
E eu acho que nesse momento a gente tem que esquecer as firulas, as lendas urbanas, as desinformações e se pegar ao que é certo. Boa alimentação, alimentação livre de aditivos, alimentação livre de toxinas, como o açúcar, uma boa porção de carne, uma boa porção de vegetais, bastante gordura boa, muita água, muito limão, muitas castanhas, que tem muito nutriente essencial. Isso, é isso que nós precisamos. Então, eu acho que hoje eu vou deixar por aqui. Vamos continuar em contato. Eu tenho que ver aqui como é que está meu tempo. Mais ou menos já estamos começando a entrar no limite de tempo. Mais uma vez, perguntas, opiniões, críticas, mandem para o meu direct, sugestões para novas lives. Então, vamos esquecer um pouco aquelas coisinhas que vocês aprenderam, que precisa bolinho, que não sei o quê, que criança precisa de açúcar, que arroz com feijão é um alimento completo. Não é. Criança não precisa de açúcar, criança precisa, como nós todos, especialmente nesse momento, de boa alimentação. Então, o recadinho hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês me mandem dúvidas e sugestões aí pra gente continuar em contato. Tá bom, gente? Fica até a próxima. Beijo grande, saúde para todos. Tchau.